Mais uma, 19, IME 2018, Física. O que é isso? Desenho já começou bonito, olha lá. Já tem plano inclinado. Aí já tem um cara mergulhado num líquido ali, Jezebel. Um sujeito de massa M no plano inclinado. Lá no teto tem uma roldana menorzinha, por onde vai passar uma cordinha. Depois fixa aqui, tem uma roldana maior e ligada por eixo uma roldana menor. Uma cordinha ligada à roldana menor. E depois uma outra corda ligada à roldana maior. É que sustenta aquele objeto que está mergulhado na água. O objeto da água também tem massa M. O líquido tem massa específica μ, pelo jeito. Ele diz então que os raios menores, tanto dessa roldana quanto daquela, é Rzinho. E o raio da roldana maior é Rzão. Ele dá essas informações. Aqui tem um ângulo beta. E a figura vocês têm aí, né? Ângulo alfa. Como mostra a figura, dois corpos de massa M e volume V estão em equilíbrio estático. Força resultante zero. Admita que μ é a massa específica do líquido. Desculpa. Que não existe atrito entre o corpo e o plano inclinado. E que as extremidades dos fios estão ligadas a polias. Sendo que duas delas são solidárias, né? Ligadas pelo mesmo eixo. Com raio menor e raio maior, Rzinho e Rzão, respectivamente. A razão Rzão por Rzinho, para que o sistema esteja em equilíbrio. Muito bonita a questão, né? A primeira coisa que eu faria... Diagrama de corpo livre desse objeto que está no plano inclinado. Então, o objeto que está no plano inclinado, ele sofre o peso vertical para baixo, a normal, oblíqua, é perpendicular à superfície, né, para cima, e a força de tração. Como o peso e a força de tração não estão nos eixos x e y que nós corriqueiramente usamos para estudar o plano inclinado, eu vou decompor o peso. O peso pode ser decomposto em PY e PX, como a gente sempre faz. Sabemos também que o ângulo que o plano inclinado faz com a horizontal, alfa, está entre P e PY. Da mesma forma, a tração pode ser decomposta em TX e TY. Se eu precisasse achar alguma relação no eixo Y, se houvesse atrito, né, para poder achar a força normal, normal mais TY tem que ser igual ao PY. Mas só me interessa a relação no eixo X. PX tem que ser igual a TX, certo? A força resultante no eixo X tem que ser zero. Peso X é peso vezes seno, né? mg seno. TX, aqui é o ângulo beta, TX é T vezes com ângulo cosseno. Beleza? Claro que eu suponho que você já assistiu a aula de decomposição, já sabe decomposição, né? E já assistiu a aula de plano inclinado também, por isso que eu estou fazendo agilmente, como tem que ser feito mesmo. Primeira relaçãozinha. Já achei uma expressão para a força de tração nessa corda, ó. A força de tração na corda seria mg seno de alfa, que divide cosseno de beta. Aí, quando eu for olhar para aquela roldana, deixa eu ampliar um pouquinho aquela roldana. Nessa cordinha aqui tem essa tração T que eu acabei de calcular. E nessa corda aqui de fora vai ter que ter uma tração um pouco menor que eu vou chamar de T'. Se essa roldana está em equilíbrio, significa que o momento gerado pela tração T tem que se igualar em módulo ao momento gerado pela tração T'. Momento é força vezes braço de alavanca, certo? E o braço de alavanca aqui é o próprio raio da roldana, Rzinho para força T e Rzão, né, para força T'. Força sempre perpendicular ao braço de alavanca, né? Braço de alavanca, direção entre o ponto de giro e a direção de aplicação da força. Se o momento resultante é zero, eu sei então que em módulo a tração T vezes o braço de alavanca dela é igual a tração T' vezes o braço de alavanca dela. Se eu estou querendo a razão Rzão sobre Rzinho, então eu estou procurando na verdade T sobre T'.
Rzão sobre Rzinho. Beleza? O T eu já tenho uma expressão para ele, só falta achar uma expressão para o T'. E para isso vamos fazer o diagrama de corpo livre nesse corpinho aqui, ó. Aquele corpinho que está mergulhado no líquido, ele está sofrendo peso vertical para baixo e para cima a tração T' mais a força de empuxo, certo? Se esse corpo está parado e continua parado, a força resultante é zero, então as forças que apontam para cima, em módulo, tem que empatar com a força que aponta para baixo. E assim eu vou achar o meu T'. O T' vai ser igual ao peso mg menos, né, o empuxo passou para lá, empuxo μ vezes g vezes v. μ do líquido, g é a aceleração local da gravidade, v volume submerso. Como o corpo está completamente submerso, e o enunciado falava que o volume dele era v, v. E é isso aí, achamos uma expressão para T'. E já que nós desejamos Rzão sobre Rzinho, eu vou pegar a expressão do T, mg seno alfa sobre cosseno beta, e vou dividir por mg menos μ gv, que é o T'. Eu vou dividir numerador e denominador por mg. Vai ficar Rzão sobre Rzinho. Dividir por mg em cima, então o mg sumiu. Vai ficar seno de alfa sobre cosseno de beta, que divide mg por mg dá 1. E se eu divido isso aqui, né, por mg, vai cortar o g com g. Dividir numerador e denominador por mg, né? Aqui deu 1. Vai cortar o g com g, vai ficar μ vezes v sobre m. E aí eu acho que já dá para reconhecer, né, no ABCD alguma coisa parecida com isso. Seno de alfa sobre cosseno de beta, que multiplica 1 menos μv sobre m elevado a menos 1. É isso aí, seno de alfa sobre cosseno de beta, que multiplica 1 menos μv sobre m elevado a menos 1. Perfeito. Que é a letra C. Que é a letra C. Vamos garantir, questão 19, letra C. Vamos!